Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa penúltima lição do trimestre, aqui no Evangelho de João. João capítulo 15 a 17. O Espírito Santo e a oração sacerdotal. O texto áureo está em João capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. A leitura bíblica com todos está no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 a 21. A verdade prática nos diz que somos resposta da oração de Jesus por nós, e o Espírito Santo nos faz transbordar até produzirmos muitos frutos. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, pois isso é uma forma de você compartilhar para outras pessoas. É uma forma do algoritmo do YouTube perceber que este vídeo é relevante e assim recomendar a outras pessoas com esta mesma temática. Dessa forma, você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Compartilhe também esta ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, os grupos de redes sociais, da sua denominação, do seu círculo de conhecidos, e nos ajude a fazer a obra de Deus cada vez melhor. Passemos então ao comentário da lição. Na introdução do comentário, lemos que esta é a sétima e última expressão de Jesus, eu sou. Ele já havia dito, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e agora, por último, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Veremos também, nesta lição, que Jesus conclui seus ensinos no cenáculo, falando sobre a missão do Espírito Santo e orando por seus discípulos na oração sacerdotal. Nosso primeiro tópico tem como título A Videira Verdadeira. Lembrando que videira é o arbusto, é o vegetal que produz uvas. O primeiro item produz frutos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Nesta ilustração de Jesus, são abordadas 4 figuras distintas. Primeiro, a videira, que é o próprio Jesus. Os ramos, que são seus discípulos, inclusive nós. O agricultor, ou seja, o dono daquela plantação, daquela videira, que é Deus. E os frutos, que são os resultados da nossa obra. O propósito princípio de Jesus aqui é mostrar que o Pai está trabalhando na vida dos discípulos, que permanecem em Cristo, a fim de que produzam muitos frutos. Os discípulos são os ramos. A finalidade dos ramos que permanecem ligados a Cristo é produzir frutos. Veja, portanto, que o que mais interessa na vida cristã não são os milagres, não são os dons, não são as posições ou cargos, mas sim os frutos que nós desenvolvemos na obra de Deus. Se os frutos não permanecem em Cristo, não fazem parte da videira, da família, da igreja, do rebanho. Secam e são lançados no fogo. Aprendemos, então, que nem todos os frutos são aprovados por Deus. Podemos produzir frutos que, no fim das contas, não irão servir de absolutamente nada para a nossa salvação. Deus espera de nós frutos, mas não quaisquer frutos. Frutos dignos de arrependimento, como o próprio João Batista cobrou dos fariseus. Existem pessoas que frutificam, mas sem se arrepender, sem a metanoia, sem a mudança de vida, de atitude, de pensamento. No relacionamento do crente com Cristo, o termo-chave é permanecer, usado 10 vezes em 11 versículos. A ênfase é a união, é a constância. Permanecer dá a ideia de algo constante, de algo que continua com o passar do tempo.
Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Quando permanecemos em Cristo, produzimos muito fruto. Com isso, o Pai é glorificado e uma alegria indizível e cheia de glória enche o nosso coração. O segundo item, frutos que permanecem. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedizes ao Pai o meu nome, ele vô-lo conceda. Embora seus discípulos continuem sendo seus servos, agora ele os trata de amigos. A evidência dessa amizade é o amor e a obediência, e o propósito dessa amizade, a abundância de frutos. Mais uma vez, ele reafirma que o amor entre os discípulos precisa ter o peso do sacrifício. Quem ama se dispõe a dar sua vida pelo seu próximo, pelo seu irmão. A amizade sobre a qual Jesus está falando aqui não é qualquer uma. É um relacionamento de compromisso com os mesmos valores, com os mesmos propósitos. Por isso, ninguém pode arrogar a si o privilégio de ser amigo de Jesus sem pronta obediência às suas ordenanças. Se queremos ser amigos de Jesus, precisamos obedecer os seus ensinos. No terceiro item, Jesus nos lembra algo que poderia assustar os discípulos. O mundo nos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tiago, irmão do Senhor, declara que quem quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. O evangelista João diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora Jesus deixa claro que os discípulos serão odiados pelo mundo pelo fato de serem seus amigos. E assim tem sido ao longo de 2000 anos de cristianismo. Todos aqueles que têm procurado ser amigos de Deus, servos de Jesus Cristo, têm sido odiados pelo mundo. O mundo nos persegue porque somos servos de Cristo. O Senhor relembra aqui o que já havia ensinado antes. Uma vez que o servo não é maior do que o seu Senhor, e o Senhor Jesus foi perseguido pelo mundo, logo nós, servos de Cristo, que agora somos seus amigos, certamente seremos também perseguidos pelo mundo. Hoje nós estamos vendo o crescimento espantoso da cristofobia, da perseguição a tudo aquilo que é cristão. Essa é a religião mais perseguida do mundo, a cristã. O mundo ainda odeia Cristo, por isso persegue Cristo na igreja. No segundo tópico, o Espírito Santo. Primeiro item, o Espírito Santo no mundo. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus comunica mais uma vez a sua partida para junto do Pai que o enviou. Essa informação de sua partida tornou-se a principal causa da tristeza dos discípulos. Jesus, porém, alerta-os sobre a necessidade, ele precisa ir, e até os tranquiliza dizendo, é melhor que eu vá, que eu parta, porque dessa forma o Espírito Santo Consolador virá sobre eles. Existem 3 atuações claras do Espírito Santo no mundo. Primeiro, convencer o mundo do pecado. O maior pecado das pessoas hostis a Deus, que as condena para sempre, não são seus desvios teológicos, nem seus devaneios morais, mas a sua resistente incredulidade, a despeito de toda a verdade que tenham ouvido e de todas as obras de Deus que tenham visto. Ou seja, o ser humano, antes de se converter a Deus, antes de receber Cristo em sua vida, ele é um inimigo de Deus por natureza, e ele não consegue se render, ele não consegue reconhecer que é um inimigo de Deus. Na cabeça do ser humano sem Deus, ele está correto, ele não é um pecador, ele não precisa de Deus, ele não precisa de salvação, não precisa se render a Jesus. O trabalho do Espírito Santo é justamente convencer esta pessoa. Através da pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo convence a pessoa, você é um pecador, você está condenado ao castigo eterno. Sem Jesus, você não consegue se salvar. Assim a pessoa se convence da sua necessidade. É como se fosse um alcoólatra. O alcoólatra, ele muitas vezes não reconhece que é um alcoólatra, que tem problemas
com a bebida. E a partir do momento que ele reconhece isso, aí sim ele pode buscar ajuda. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo da justiça. O que é essa justiça? A justiça de Deus foi plenamente manifestada ao mundo no sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Jesus foi para satisfazer a justiça de Deus. Ao se tornar nosso substituto e morrer em nosso lugar, ele cumpriu por nós cabalmente todas as demandas da lei. Ele satisfez todos os reclamos da justiça divina. O Espírito Santo vem ao mundo para convencer o mundo de que o sacrifício que Jesus fez é por toda a humanidade. Ele é suficiente para todas as pessoas de todas as épocas. Sim, porque o ser humano não consegue aceitar e entender por si mesmo que a morte de um homem, mesmo um homem inocente, foi o bastante para que Deus se satisfizesse. E agora nós não precisamos mais fazer nada para nos justificar diante de Deus, porque Cristo já fez isso. Nós precisamos crer que o sacrifício dele é o suficiente. O ser humano não consegue acreditar nisso por si mesmo, então o Espírito Santo vem para convencê-lo também disso. Finalmente, a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do juízo, do julgamento de Deus. A morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo são o julgamento legal e a derrota definitiva do diabo, o príncipe deste mundo. Jesus triunfou sobre ele na cruz, despojou, venceu e esmagou sua cabeça. Ao pé da cruz, o diabo arregimentou todas as forças que dispunha, e ali ele foi derrotado para sempre. Sua condenação foi decidida, sua sentença foi declarada. Esse juízo que começou sobre o príncipe deste mundo também será sobre todos os ímpios. O Espírito Santo, portanto, ele vem convencer o pecador de que haverá um julgamento. Deus julgará a todos. E todos aqueles que não obedeceram a ele e a sua palavra, recebendo Cristo como seu Senhor e Salvador, estarão perdidos para sempre. Em resumo, temos aí o pecado do mundo, a justiça de Cristo e o julgamento de Satanás. Tudo provado pelo Espírito Santo sobre a base da rejeição de Cristo, de seu triunfo na cruz e de sua ressurreição. Segundo item do segundo tópico, o Espírito Santo no crente. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Primeiramente, o Espírito Santo exerce o ministério de ensino. Esse talvez seja, depois da salvação e da pregação, o principal ministério: ensinar. Ou seja, o ser humano ele precisa aprender a verdade. Ele não consegue chegar na verdade por si mesmo. Ele precisa ser ensinado. A função do Espírito na igreja é guiar, é mostrar o caminho. O Espírito não usa armas externas. Ele não empurra, ele guia. Em segundo lugar, o Espírito Santo exerce o ministério do holofote, ou seja, uma luz para iluminar não a si mesmo, mas para um alvo específico. O Espírito Santo não vem para glorificar a si mesmo, e sim para glorificar a Jesus. Se quisermos saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, basta examinar se ela está vivendo uma vida cristocêntrica. O propósito do ministério do Espírito Santo é exaltar Jesus, é anunciá-lo, é torná-lo conhecido. O terceiro item fala sobre paz e bom ânimo. O Espírito Santo desempenha um papel importantíssimo no Evangelho de João. Afinal, o Espírito Santo veio sobre Jesus em seu batismo. Nenhum indivíduo pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Jesus falou que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água viva, ele se referia a quê? Ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora concedido, ainda não fora dado, Jesus ainda não tinha sido glorificado. É bem verdade que no Antigo Testamento nós vemos aqui e ali menções rápidas ao Espírito de Deus, ao Espírito do Senhor. Porém, ainda não tem aquela noção de que ele é concedido a todos. Nós vemos aqui e ali o Espírito Santo atuando, sendo derramado sobre as pessoas para que elas profetizassem, tivessem força física e outras situações. Mas ele ainda não tinha sido dado de forma coletiva.
E agora, Jesus está anunciando: esse Espírito de Deus, ele será dado a vocês. Reunido com seus discípulos no cenáculo, Jesus lhes apresentou o Espírito Santo como o outro Consolador, o Paráclito, o Espírito da Verdade, aquele que seria enviado em seu nome, pelo Pai, para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de seus ensinos. O Consolador que dará testemunho a seu respeito, ou seja, que anunciará às pessoas o que faltou ser anunciado pelo ministério de Jesus. A atuação do Espírito Santo é muito clara no mundo e nos crentes. O primeiro e grande cumprimento dessas promessas ocorreu no dia de Pentecostes, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, apresentou estas provas. Ele conseguiu mostrar, através do Espírito Santo, na sua pregação, mostrar àquelas pessoas, aquela multidão ali reunidas para a festa de Pentecostes, que tudo aquilo que estava acontecendo era através do poder de Deus manifestado em Jesus. Aquele Jesus que eles tinham matado há 50 dias atrás, agora tinha enviado aquela manifestação. E cerca de 3.000 pessoas foram convencidas de seus pecados, convertidas a Cristo e salvas. Vamos ao terceiro tópico. Jesus ora por nós. Jesus fez 3 súplicas distintas na oração sacerdotal. Ele orou por si mesmo e por salvação, dizendo ao Pai que havia concluído sua obra aqui na terra. Orou por seus discípulos, pedindo ao Pai que os guardasse e os santificasse. Orou por sua igreja, para que pudéssemos ser unidos nele e um dia participarmos de sua glória. Ele ora em primeiro lugar por salvação. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Jesus disse que a sua hora ainda não tinha chegado, mas agora a sua hora de ir para a cruz havia chegado. Ele irá não como um derrotado, mas como um rei caminhando para o trono. É na cruz que ele iria cumprir o plano da redenção. A cruz é um instrumento de glória para o Pai, porque a prioridade de Jesus era a glória de Deus. Sua crucificação trouxe glória ao Pai. A cruz é um instrumento de glória para o Filho, porque a cruz glorificou a compaixão, a paciência e o poder de Jesus em dar sua vida por nós, se dispondo a sofrer por nós, a se fazer pecado, a se fazer maldição por nós, para nos comprar pelo preço do seu sangue. Jesus recebeu autoridade para dar a vida eterna. A vida eterna é uma dádiva do Pai, oferecida a nós através do Filho. Todo aquele que crer no Filho tem a vida eterna, e quem nele crê não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo. É mais do que um tempo interminável lá na eternidade. Vida eterna é mais do que isso. É a vida plena. É a qualidade de vida em vez de quantidade de vida. Vida eterna não é essencialmente uma vida que jamais se finda, mas o conhecimento daquele que é eterno. Jesus ora por proteção. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus orou pelos discípulos. Nas suas diversas dificuldades, Jesus intercedeu por eles. Orou por eles quando eles passavam por uma grande tempestade. Orou por Pedro quando este estava sendo peneirado por Satanás. Agora, Jesus ora por eles, antes de ir para o Getsêmani. Jesus fez 2 pedidos fundamentais em favor dos discípulos. Primeiro, que eles fossem guardados do mundo, e segundo, que eles fossem guardados do maligno. Se ele pôde guardar seus discípulos enquanto viveu na terra, quanto mais pode nos guardar entronizado à destra do Pai, em seu trono de glória, ao lado direito da divindade. Jesus também orou por unidade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus só tem uma igreja, um rebanho. Agora vamos abrir um parênteses. Não significa apenas uma denominação. Cada denominação cristã
com as suas falhas, com seus defeitos, suas peculiaridades, é uma expressão deste enorme corpo chamado Corpo de Cristo. O nosso corpo é formado por milhões de células, e elas são diferentes umas das outras. As células do coração não são iguais às do nosso cérebro. As células do nosso cérebro não são iguais às do nosso esqueleto. As células do esqueleto não são iguais às do nosso fígado. Assim também neste gigantesco corpo, que é a Igreja, cuja cabeça é Cristo, é uma só. Porém, todas essas múltiplas denominações cristãs ao longo da história, elas são como cada uma pequenas células deste gigantesco corpo. A unidade da Igreja é o desejo de Jesus, o alvo da sua oração, a vontade expressa do Pai. A unidade que Jesus pede para a Igreja tem como paradigma e origem a unidade do Pai e do Filho no Espírito Santo. O Pai não é igual ao Filho. O Filho não é igual ao Pai. Pai e Filho não são iguais ao Espírito Santo. Embora eles tenham atributos comuns como onipotência, onipresença, santidade, eternidade, mas eles são pessoas diferentes entre si, pessoas divinas, diferentes entre si. Não foi o Pai que morreu na cruz, não foi o Espírito Santo que ressuscitou, foi o Filho. Então, esta diversidade, mas ao mesmo tempo unidade, são um exemplo para nós, a Igreja. Se nós somos filhos de Deus e membros de sua família, não podemos viver em desunião. Não podemos deixar que as nossas diferenças, e elas vão existir porque Deus nos fez diferentes, que essas diferenças nos afastem. As nossas diferenças, elas têm que se completar umas das outras. Um sabe pregar muito bem e o outro não sabe. Um sabe cantar muito bem e o outro não sabe. Essas diferenças, elas devem se completar para que todos nós sejamos como peças de uma gigantesca máquina, cada um na sua função. Não há desarmonia entre o Pai e o Filho. Nunca houve tensão nem conflito entre a vontade do Pai e a do Filho. Nossa origem espiritual nos compele a buscar a unidade e não a desunião. Na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo são um em essência. Os crentes, por outro lado, devem ser um em mente, esforço e propósito. Concluímos com nossa aplicação pessoal. A oração de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo nos garantem uma vida de amor e ajuda ao próximo, geradora de muitos frutos espirituais. Aqui está, portanto, o resumo da nossa lição de número 12 do programa de Educação Cristã Continuada. Na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo